Olá, alunos! Hoje nós vamos ter a oportunidade de acompanhar algumas questões de matemática e suas tecnologias e os tópicos de matemática relativos a cada questão. Vamos à primeira questão? Fisicamente, para se obter o valor da velocidade média, é necessário dividir entre o deslocamento descrito por um corpo e o intervalo de tempo necessário para descrevê-lo. Assim, se a velocidade média de um carro é de 70 km por hora, então a cada hora, em média, ele percorre 70 km. O deslocamento ao longo de uma estrada para viajar entre duas cidades A e B é de 120 km. Na ida, um motorista completa com seu carro esse trajeto em 1,5 horas. Na volta, ele reduz o tempo de viagem em 20%. Para isso, em relação à velocidade média de ida, a velocidade média desenvolvida por seu veículo na volta precisa: letra A, diminuir 20%. Letra B, diminuir 25%. Letra C, aumentar 15%. Letra D, aumentar 20%. E letra E, aumentar 25%. Então vamos à resolução. Na ida, a velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Ou seja, 120 km dividido pelo tempo em horas, que é 1,5. Isso resulta em 80 km por hora. Na volta, o tempo está reduzido em 80% do tempo de ida, ou seja, 1,5 vezes 80%. Assim, o tempo em horas é igual a 1,2. Esse tempo 1,2 em horas corresponde a 1 hora e 12 minutos. Então, a velocidade média é o deslocamento 120 km dividido pelo tempo em horas 1,2, que resulta em 100 km por hora. O aumento da velocidade média é o quociente entre a velocidade de volta e a velocidade de ida, 100 divididos por 80, que resulta em 1,25. Ou seja, houve um aumento de 25% nesta velocidade. A resposta correta é a letra E, aumentar em 25%. Essa questão aborda um conceito de física que é o de velocidade média. Nessa questão, ele trabalhou a ideia de deslocamento, uma redução de um tempo, e com isso percebe-se que há um aumento de uma velocidade. Ou seja, você consegue também perceber o caso de grandezas inversamente proporcionais nessa questão, na aplicação dessa questão. Vamos à próxima questão. Em outubro de 2002, foi divulgada a lista vermelha das espécies ameaçadas, que classifica 11.167 animais e plantas como ameaçados de extinção, um acréscimo de 121 espécies desde a última edição de 2000. Estão incluídos na lista o saiga, antílope da Ásia Central, o camelo bactriano, que habita a China e a Mongólia, e o lince ibérico, que corre o risco de ser o primeiro felino selvagem a sumir do mapa em mais de 2.000 anos. Mas o relatório também traz boas notícias. O bicho-pau da ilha Lord Howe, na Austrália, considerado extinto em 2000, foi reencontrado a 23 quilômetros da ilha. Preocupado com essa situação, um cientista fez um alerta. A cada 2 anos, o número de animais na lista das espécies ameaçadas de extinção tende a crescer cerca de 1,1%. Assinale a alternativa correta, levando-se em consideração a reportagem e essa afirmação do cientista. Letra A. A afirmação dele está correta, pois o resultado numérico de sua análise são muito próximos dos dados reais. Letra B. A afirmação dele está correta, apesar de o crescimento no número de espécies ameaçadas de extinção ser mais próximo de 1% do que de 1,1% a cada 2 anos. Letra C. A afirmação dele pode estar correta, mas os dados apresentados na reportagem não permitem que o cientista tire conclusões tão precisas. Letra D. A afirmação dele está errada, pois os resultados numéricos de sua análise são muito distantes dos dados reais. Letra E. A afirmação dele está errada, pois algumas espécies de animais não estão mais em extinção, como é o caso do bicho-pau. Dividindo-se 121 por
11.167 menos 121, essa razão resulta em aproximadamente 1,09%. Apesar do crescimento no número de espécies ameaçadas de extinção ter sofrido um acréscimo de praticamente 1,1%, dois detalhes estão incorretos na afirmação do cientista. Esse aumento de 1,1% vale para espécies vegetais e animais juntas. Pode ser que o aumento de espécies animais seja isoladamente maior ou menor que essa taxa, mas isso não fica explícito no texto. O prazo de 2 anos para ocorrer o aumento de 1,1% no número de espécies ameaçadas de uma extinção é uma suposição do cientista. Uma avaliação foi feita em outubro de 2002, enquanto a anterior havia sido realizada em 2000. Dependendo do mês em que essa avaliação foi feita, pode ter mais ou menos que 2 anos entre as edições. Assim, a resposta correta é a letra C. A afirmação dele pode estar correta, mas os dados apresentados na reportagem não permitem que o cientista tire conclusões tão precisas. Essa questão envolve a ideia de razão. Não é uma razão clássica, mas é uma razão trabalhada entre o número de espécies ameaçadas e o total de espécies do ano de 2000. A ideia de razão é sempre uma ideia pedida em questões, ou seja, é interessante que você fique antenado, ligado nesse conceito da matemática, pois provavelmente ele será solicitado em alguma questão que você tenha que resolver em alguma das provas do Enem. Vamos à próxima questão.